Ok, irmãos, vamos aqui testar uma nova transmissão, já retornando aqui uma nova transmissão, para a gente fazer um segundo teste aqui. Peço que quem está acompanhando aí na página e veja aí essa nova transmissão, veja se está tudo ok, se está saindo o som. Ok, não é isso? Irmãos, peço perdão aí por esse tempinho aí, mas é importante a gente ter essas informações, até para os próprios irmãos que estão aqui, às vezes querem revisar, e outras pessoas querem acompanhar nosso estudo. Então, peço que vocês façam os compartilhamentos aí, para não perder muito tempo. Então, vamos efetivamente começar a nossa classe aqui. Meus irmãos, nós estamos estudando a nossa confissão de fé e nós estamos estudando o capítulo que trata de Cristo, o mediador. E nós chegamos numa aula 40, que vamos estudar sobre as duas naturezas do mediador. Então, nós vamos meditar sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, aprender um pouco mais sobre Jesus. Nosso material, claro, sempre a palavra de Deus é a nossa base, também a nossa confissão de fé, símbolos de fé da nossa igreja, e tem 2 livros aí que eu já citei, Cristo, o Mediador, de Gary Crampton, e também o Conhecimento de Cristo, de Mark Jones. Em Romanos 9:5, um verso base aí, para começarmos, falando de Jesus, que ele é Deus e homem. Romanos 9, verso 5, Paulo ele nos diz aí o seguinte: deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, dos judeus descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito. Então, Paulo está dizendo que o Messias que os judeus esperavam é Deus bendito. É Deus, temos estudado isso, é Yahvé, né? É Deus bendito para todos sempre. Amém. Irmãos, eu vou ler aqui a seção da confissão de fé que estamos estudando, depois vamos expor esse assunto. Então, se você tem uma confissão de fé, ou tem pela internet, ou tem uma impressa, você pode acompanhar também esse estudo aí no seu documento confessional aí. Então, o capítulo 8 de Cristo Mediador, a seção 2, falando sobre o nosso Redentor, diz o seguinte: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, o Filho de Deus, que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, no cumprimento do tempo, ele assumiu a nossa natureza. Cristo é uma pessoa divina e humana. Nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, na aula de hoje. 2 naturezas, é uma pessoa com 2 naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. Tem aqui alguns versos que a confissão de fé cita, alguns versículos. Eu vou lendo aqui, os irmãos fiquem à vontade também, quiserem ir abrindo aí. Eu vou ser mais rápido, porque está tudo aqui na tela, mas fiquem à vontade para anotar ou tentar abrir aí e acompanhar. 1 João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós,
e vimos a sua glória, glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Hebreus 2:17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Lucas 1:27. Uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Há uma virgem, né? Veio ali o Espírito, né? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Romanos 1, do verso 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição e etc. É uma coisa que cobrindo o resto do texto, aqui no computador, não consigo ler, mas está em Romanos 1, de 1 a 4. Certo? Ok, irmãos. Então, você sabe que na nossa confissão de fé tem um capítulo que fala de Jesus Cristo, certo? Você já sabe disso na aula de hoje, é o capítulo 8. E na seção 2 fala dessa encarnação. O Verbo se fez carne. Deus assumiu a nossa natureza. Certo? E aí nós queremos, não assim, nós somos finitos, né? Mas tentar entender, na medida do que a Bíblia revela esse mistério, né? Tentar, na nossa finitude, captar a grandeza dessas verdades. Esse é o propósito da nossa aula de hoje. Irmãos, Thomas Goodwin, um teólogo puritano, ele diz o seguinte, sobre a encarnação. Céu e terra se beijaram, a saber, Deus e o homem. Deus é eterno, infinito, né? Toda a sabedoria, todo o poder, e nós somos finitos, né? Nós nascemos no tempo, nós temos várias limitações como criaturas e duas naturezas totalmente distintas. A natureza divina, nós já estudamos sobre o ser de Deus aqui, e a natureza humana, nós também já estudamos um pouco sobre o homem, a natureza humana. E então, o céu e a terra se beijaram. Então, quando João diz aí que lemos que o Verbo se fez carne, esse é um grande milagre. Nós ignoramos isso. As pessoas querem ver milagre assim, coisa que é do interesse, né? Claro que é bom, e Deus operou curas na história, milagres que beneficiou pessoas. Mas esse milagre, claro, também foi em nosso favor, esse grande milagre que o Deus que se revela no Antigo Testamento é um Deus trino, isso é claro no Novo Testamento, e esse Deus, o seu nome é Yahvé, né? Alguns traduzem como Jeová, o eu sou se tornou carne, assumiu a nossa natureza, Yahvé se fez carne. E nós sabemos que, especificamente, a segunda pessoa da divindade. Por exemplo, abra aí João 10:33. Alguém leia, por gentileza, bem alto aí. João 10:33. Evangelho segundo João, capítulo 10, verso 33. Quem achar pode ler aí, irmãos. Irmãos, essa ideia de que Deus se fez homem
essa ideia de que o Messias, né, é uma pessoa divina que assumiu a natureza humana, perceba aí que em João 10:33, para os judeus que tinham o Antigo Testamento, isso foi algo, quando Jesus veio, né, e eles dizem aí, né, sendo tu homem, te fazes Deus. Isso é blasfemo. Essa ideia, então, ali para os judeus, foi uma ideia que causou uma reação de aversão ali para aqueles que entendiam o que Jesus estava dizendo, né, como Deus, afirmando a sua divindade. Então, a encarnação é uma maravilha, é um milagre. É o maior milagre da Bíblia, é a encarnação. É o milagre dos milagres. É o ápice da sabedoria, bondade, poder e glória de Deus. Então, nós deveríamos meditar muito nesse milagre. Em Cristo, no que aconteceu na sua encarnação, nós deveríamos meditar nisso. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós devemos nos maravilhar disso, da encarnação, e observar também que na encarnação nós temos a revelação de Deus no seu ponto mais alto, certo? Então, veja o que aconteceu na encarnação. Eu vou trocar aqui, vamos trocar o microfone. Assim. Pode deixar aqui. Irmãos, vamos seguir aqui. Como o teólogo holandês Herman Bavinck resume, né, esse mistério, para nós realmente é misterioso, existe um aspecto, não é que isso seja irracional, mas nós somos seres finitos. Então, quando meditamos, como ele diz aí, que a eternidade entrou no tempo, Deus é eterno, agora ele assume a natureza dentro do tempo. Ele é imenso, ele é onipresente, agora ele entra no espaço. Ele é imutável, agora ele assume uma natureza humana sujeita à mudança. Então, quando meditamos nesse mistério, nós devemos nos maravilhar. Não é algo meramente para alimentar o nosso intelecto. Essas coisas não são contraditórias, mas é um conhecimento que revela esse milagre, algo elevado, e que deve nos levar, então, a nos maravilhar de que Deus bendito tem assumido a nossa natureza humana. Então, existe um termo teológico chamado aí a união hipostática, um termo teológico, né, disto que aconteceu. Jesus, sendo Deus, né, o Logos, assumiu a natureza humana. Em Jesus, então, a pessoa de Cristo, ela é distinta, diferente. Ele é igual a nós, no sentido de que ele é homem perfeito, mas é uma pessoa que tem duas naturezas. Então, é algo, ao mesmo tempo que ele é um de nós, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Uma pessoa com duas naturezas. Como é que é isso, né? Mas é assim que a Bíblia revela, que Jesus é Deus e que Jesus é homem. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, é uma pessoa, né, que tem duas naturezas. Uma pessoa, duas naturezas. Então, nesse sentido, Jesus Cristo ele é diferente de nós porque ele é Deus, mas ele é semelhante a nós porque ele é homem, certo? E aí nós vamos tentar continuar, né, tentando captar em alguma medida isso. Outro teólogo, né, Stephen Charnock, ele diz o seguinte: que maravilha é que duas naturezas distantes poderiam ser intimamente unidas. Que a mesma pessoa tivesse tanto a glória da aflição, uma alegria infinita na divindade, tanto glória quanto aflição. A mesma pessoa, Jesus como Deus, ele é infinitamente bem-aventurado, feliz, ele não há nada que mude, segundo a sua natureza divina,
a sua bem-aventurança. Já como homem, foi um homem de dores, sujeito à angústia. Como Deus, né, ele está em todo lugar, mas como homem, ele estava na manjedoura. Primeiro no ventre de Maria, depois na manjedoura. Então, é misterioso, é algo que nós cremos que Jesus é Deus. Irmãos, para nós que somos cristãos, isso é um artigo central da fé. Um cristão crê que Jesus é Deus. A questão que nós estamos aqui estudando na classe é como é que é isso. Ele não é um Deus com D minúsculo. Ele é o Deus Criador, o Deus bendito. E esse Deus, a segunda pessoa especialmente, assumiu a nossa natureza humana. Certo? Então, devemos entender que esse é um artigo da nossa fé, que Jesus é Deus. E ele, como Deus e homem, ele é perfeito para estar na função de mediador, de ser o nosso mediador. Então, ele representa a humanidade, e ele representa Deus, ele está no meio, ele tem a natureza do ofensor e do ofendido, como Charnock também diz aqui. Ele tem a nossa natureza, ele é sensível às nossas misérias, e ele também é Deus, ele também nos representa aí diante de Deus, né? Diante do Senhor. Então, há um sentido em que Jesus, a pessoa do mediador, que é Deus e homem, né? A pessoa bendita do mediador, ele já sabe todas as coisas, mas ele teve que aprender. Ele não sabe, a natureza humana não sabia de tudo. Ele teve que crescer em conhecimento. A natureza humana, irmãos, ela não é capaz de ter conhecimento infinito. Nós somos limitados, a natureza humana é limitada. Então, Jesus, como Deus, ele não deixou, quando ele assumiu a natureza humana, ele não deixou de ser Deus. Mas a natureza humana precisava aprender. Jesus morreu, mas ao mesmo tempo foi ele que deu vida a todos. Ele é o Criador. Jesus foi amamentado pelos seios de sua mãe, e Jesus forneceu à mãe o leite para alimentá-lo. Jesus é Deus. Na sua natureza humana, ele precisou da sua mãe. Mas como Deus, ele criou a sua mãe, e ele que deu a ela a condição de lhe alimentar. Só a encarnação do Filho de Deus pode explicar isso. A menos que alguém creia na divindade de Jesus Cristo, alguém pode entender essas afirmações. Que ele é Deus, que ele é homem. Como Lutero diz, todo louvor a ti, eterno Deus, que vestido nos ornamentos de carne e sangue, fazes da manjedoura o teu trono. Enquanto mundos e mundos são somente teus. Então, enquanto Jesus é o Criador, ele não deixou de ser Deus, não deixou de estar em todo lugar, de ser onisciente. Ele estava ao mesmo tempo ali na sua natureza humana, na manjedoura. E mesmo ali ele é rei, ele é senhor. Mesmo ali ele fez daquela manjedoura o seu trono. Trono de glória, né? Ele estava ali, o Deus bendito, a salvação revelada a nós, o Deus encarnado. Então, irmãos, nós estamos entrando nesse território da Bíblia, né, do conhecimento bíblico, do qual, como toda a Bíblia, né, nós devemos tirar as sandálias dos pés, né, porque é um terreno santo. Né? Nós estamos falando da pessoa bendita, do Deus encarnado, nosso Salvador. Então, nós vamos ver aqui mais na frente que muitos não acreditaram que Jesus é Deus. Né? E houve vários debates na história da igreja sobre essa questão da pessoa de Cristo. Então, nós entendemos como cristãos, e isso é um assunto comum, deveria ser para católicos, em tese até mesmo luteranos, reformados. Jesus é Deus, uma pessoa e duas naturezas. Então, eu vou ler aqui para vocês o
credo do Concílio de Calcedônia. Tem o credo apostólico, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois veio o credo do Concílio de Niceia, né? O credo depois niceno-constantinopolitano. E aqui em 451 tem o Concílio de Calcedônia, que também tem um credo, e que fala sobre esses concílios ecumênicos lá do começo da história da igreja. Eles trataram bastante sobre a pessoa de Cristo, porque tinha muita heresia. Se levantou muitas heresias negando que Jesus é Deus, que Jesus foi homem, e nós vamos ver um pouco disso se der tempo hoje. Então, o credo, né, diz o seguinte: verdadeiro Deus e verdadeiro homem, com alma racional e corpo, consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade para nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e uma subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. Então, Jesus, ele é uma pessoa com duas naturezas, né? Não separamos, nós falamos das duas naturezas separadas para nós entendermos, mas não se separa as naturezas de Jesus. Ele é uma pessoa complexa. Então, quando você meditar em Jesus Cristo, você deve entender isso. Ele é uma pessoa complexa, né? Ele é Deus homem. As naturezas estão ali, sem se misturar, mas também não se separam, né? E tudo mais, ok? O nosso breve catecismo, ele resume essa mesma afirmação do credo, dizendo o seguinte: o único redentor dos eleitos de Deus é o Senhor Jesus Cristo, que, sendo o eterno Filho de Deus, fez-se homem. E assim continua sendo Deus e homem, duas naturezas distintas e uma só pessoa. Na ressurreição, na ascensão, ele não deixou de ser Deus e homem. Hoje, Cristo continua a ser Deus e homem. Então, como Deus, ele está aqui, né? Deus está aqui, Deus Trino e a segunda pessoa, mas como homem, a sua natureza humana está no paraíso, né? Está à destra do Pai, esperando, né, o tempo da consumação para que venha buscar a sua igreja. Então, Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional. Irmãos, o que é um homem? Nós já estudamos. O ser humano é constituído de quê? Corpo e alma. Então, não existe só corpo. O homem não é só corpo. E o homem não é só alma. A natureza humana é composta de corpo e alma. Então, Jesus, quando encarnou, ele assumiu a natureza humana, corpo e alma, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, nascido dela, mas sem pecado. Então, ele tem uma natureza idêntica à nossa. A natureza física, a parte espiritual, uma mente, um coração, uma vontade, sentimentos humanos, mas sem corrupção, sem pecado, né? E nós vamos entendendo aos poucos isso, à medida que vamos caminhando, certo? Então, tanto o Concílio de Calcedônia como o Breve Catecismo afirmam que Cristo é Deus homem, uma pessoa com duas naturezas. É totalmente Deus, totalmente homem. Não há fusão de naturezas. Não há mistura. A natureza divina não se humanizou e a natureza humana não se divinizou.
Cada natureza permaneceu intacta. Não houve fusão, mistura. Não houve fusão. As duas naturezas devem ser distinguidas, mas nunca separadas. Há uma união, mas sem fusão, sem mistura. Primeiro estudaremos as duas naturezas, depois a unidade da pessoa. Então, na aula de hoje, meu propósito é estudarmos as duas naturezas. Depois a gente vai conversando sobre a unidade. Certo? Então, como o tema da aula é as duas naturezas, né, do mediador. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte: encontram-se na pessoa de Cristo excelências tão diversas que de outra forma seriam consideradas incompatíveis no mesmo sujeito. Então, uma pessoa que tem características que a gente olha assim, parece o oposto, mas são conjugadas nele, certo? E é isso que vamos ver, né? Que estamos vendo e vamos ver. Então, na pessoa de Cristo, nós encontramos isso. Então, primeiro ponto aqui dos dois, né? Vamos ver a natureza divina. Vamos caminhando aqui sobre a natureza divina. Então, irmãos, se você é cristão, você crê que Jesus é Deus, ou então você não entendeu ainda o que a Bíblia está dizendo. Qualquer estudante sério da Bíblia, qualquer pessoa que tem uma Bíblia na mão e estuda a sua Bíblia, vai encontrar vários versículos que já mostramos que Jesus é Deus. Tomé disse, depois da ressurreição, Senhor meu e Deus meu. Várias passagens outras na Bíblia que mostram que Jesus é Deus. Mas no segundo século, um pessoal chamado Ebionitas, provavelmente um desdobramento dos judaizantes que Paulo denunciava em Gálatas, sustentavam que Jesus era o filho natural de José e Maria, mas negavam que Jesus fosse divino. Então, na história da igreja, principalmente nos primeiros séculos, vários grupos começaram a questionar a divindade, a humanidade. Outros grupos, a humanidade. Então, os ebionitas aí diziam, não, Jesus era o filho natural de José e Maria, né? E negavam que ele fosse divino. No quarto século, os arianos rejeitaram a eternidade de Jesus como Logos. Os arianos é um grupo aí que negou a eternidade de Jesus. Eles liam passagens como Provérbios 8:22, Romanos 8:29, Colossenses 1:15. A Bíblia diz que a segunda pessoa foi eternamente gerada do Pai. É porque na Trindade, na doutrina da Trindade, nós já aprendemos que há uma procedência. O Filho é eternamente gerado do Pai. Ele é a palavra gerado, mas não é como nós somos gerados. E o Espírito procede do Pai e do Filho. Há uma procedência. Então, muita gente na história, como os arianos, não entenderam. E aí Ario dizia que Cristo era a maior das criaturas de Deus, que ele foi criado. Certo? Antes da criação. Ele tinha uma natureza similar de Deus, mas ele era criado. Não era o mesmo que Deus. Eles não entenderam quando fala aí do eternamente gerado. Ele é eternamente gerado, ele sempre existiu. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele foi eternamente gerado. Nós já falamos disso anteriormente, né? Então, o arianismo foi condenado no Concílio de Nicéia. Mas existem arianos hoje, muitos arianos, muita gente, especialmente um grupo, né, conhecido, o grupo mais conhecido de arianos que eu tenho notícia são as Testemunhas de Jeová, são uma forma moderna de arianismo, certo? E muita gente que não entende que Jesus é Deus. Muita gente que não entende as implicações do que nós cremos e pregamos, certo? Então, além dos Testemunhos de Jeová, no meio protestante surgiu movimentos críticos da Bíblia, o liberalismo teológico, que não é um liberalismo moral a princípio, o liberalismo teológico
foi um grupo que começou a criticar a Bíblia, se a Bíblia é palavra de Deus mesmo. E então começou uma busca pelo Jesus histórico. Começaram a dizer, não, Jesus aqui nos evangelhos tem mitos, tradições ali, a gente quer encontrar o verdadeiro Jesus histórico. Então nós precisamos ir além do texto, dos mitos, do folclore. E aí eles foram então, através dessa tentativa, na verdade criando um outro Cristo, que não é o Cristo das Escrituras, certo? Eles foram achando um Jesus que era um bom professor de moral, de bons costumes. Eles perderam de vista o Jesus que é revelado na Escritura. Então, esse Jesus, né, que eles procuravam aí, na verdade, se tornou um produto das suas pressuposições modernistas. Porque não tem como alguém separar o Jesus histórico e o Jesus dos evangelhos. Então, toda essa tentativa de achar um Jesus histórico é uma tentativa que parte da incredulidade. Porque o Jesus verdadeiro é o que está aqui revelado. Ele é Deus e homem. Ele é Senhor. Também outros estudiosos, como Rudolf Bultmann, e seu Jesus desmitologizado, né? Eles tratavam como mito aí o Jesus que fez milagres e tudo, né? Incredulidade grande, né, desse povo aí. Esses grupos têm investido contra a natureza divina de Jesus. Pregado que Jesus, né, era um homem qualquer. Então, vocês podem pesquisar, se quiserem, né? Não vou me deter muito aqui mais nisso. Vocês podem pesquisar. Então, infelizmente, esse é um movimento que aconteceu dentro até mesmo da igreja protestante. Mas, claro, sempre Deus teve os seus fiéis ali no século XX. Né? Temos aí Dr. Mark Lloyd Jones, J.I. Packer, vários teólogos, né, no século XX que eram fiéis à palavra de Deus, conservadores, né, na leitura da Bíblia. Irmãos, eu vou aqui rapidamente passar aqui pela prova bíblica, porque eu sei que os irmãos creem, né, que Jesus é o Filho de Deus. Eu sei que eu estou lidando com gente crente aqui, né, que lê a Bíblia também. Está aqui no texto também, depois vocês podem ver. Então, vou tentar correr aqui. A preexistência da segunda pessoa da Trindade é ensinada em João 1:1, João 3:13, no princípio era o Verbo, né? João 3:31, certo? Então, Jesus é revelado como Criador, sustentador do universo. Há várias maneiras que a natureza divina é revelada na Bíblia. Ele é Criador, sustentador, ele perdoa pecados, Marcos 2:1-12. Ele tem poder e autoridade universal, ele ressuscita mortos, ele tem poder para conceder vida eterna, né? Mateus 11:25-27. Ele é o propósito de adoração, ele recebe a adoração. Se ele não é Deus, e se nós adoramos Jesus, então nós somos idólatras. Mas não, ele é Deus, ele é digno de receber adoração. Os seus milagres e etc. revelam que ele é Deus. Ele tem atributos, Jesus é revelado como tendo atributos divinos, onipotência, soberania. Ele manda o mar, obedece, os ventos se acalmam. Ele anda sobre as águas, ele transforma água em vinho, ele ressuscita Lázaro, ele se revela como eu sou, né? Bíblico, né? O eu sou, Deus que se revelou como eu sou. Jesus toma para si também essa revelação, afirma ser o eu sou, e etc. aí, né? Jesus demonstrou sua onipresença ao afirmar que estaria sempre com sua igreja, imutabilidade, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8. Então, Jesus é a palavra de Deus encarnada em João 1:14. João 1:14. Ele é um em essência com o Pai, ele tem a mesma honra que o Pai tem, certo? Então, de acordo com a Bíblia, Jesus é Deus. Não me pergunte como é que alguém lê a Bíblia e não consegue ver isso, que eu particularmente não sei, né? Um estudo
O que eu posso recomendar para quem tem dúvidas é pegue a sua Bíblia e leia na sequência. Estude, né, assim, os temas. Um estudo temático como esse pode ajudar, mas é complicado você ler a Bíblia e não encontrar essa verdade, né? Ter que lidar com ela. Então, irmãos, aqui é a natureza divina, né? Eu corri porque eu creio que nós cremos nisso. Agora vamos tratar um pouco sobre a natureza humana. Depois abrir para perguntas, né? Mais na frente. Então, assim como na história da igreja, houve pessoas que negaram a divindade de Jesus, também aqueles que negaram a sua humanidade, negaram a sua encarnação, a sua crucificação, ressurreição. Na própria Bíblia, na época da escritura, da escrituração das cartas, João, o apóstolo, ele combateu o gnosticismo. Se você lê as cartas de João, você vai perceber que ele está combatendo uma heresia gnóstica. O que é o gnosticismo? Era uma mistura ali de filosofia grega, porque para os gregos a matéria é má e o que é espiritual é bom. Então, Jesus encarnar, assim, para o grego, a morte é a libertação da carne, a natureza material, isso é uma prisão para nós aqui. Então, é algo, tanto que quando Paulo prega lá em Atenas, ele fala da ressurreição, os atenienses não querem ouvir sobre ressurreição, né? Eles estranham aquilo. Então, houve um gnosticismo que vem do grego dokel, parecer ou aparentar. Perdão, deixa eu repetir a frase. Emergiu o gnosticismo, uma forma de gnosticismo conhecida como docetismo, do grego dokel, parecer ou aparentar. Essa visão sustentava que seria mal Deus tomar sobre si a natureza humana, pois o mundo físico em si é pecaminoso. Assim, apenas parece ou aparenta que Cristo tinha um corpo físico. João fala sobre isso, contra isso, em 1 João 4, de 1 a 6. Daqueles que negam que Jesus veio em carne. Então, o docetismo dizia o quê? Não, Deus encarnar, isso aí, não pode, né? Isso aí é absurdo. E Jesus, como é que era então? Não, ele parecia ser homem, mas não era. Ou seja, um fantasma, uma aparência. Era um holograma, né? Jesus era um holograma, digamos assim, que andou pela terra, segundo esse povo aí, né? No quarto século, Apolinário, um tricotomista, ensinou que Cristo tinha um corpo humano e uma alma humana, mas o seu espírito humano tinha sido substituído pelo Logos divino. O que é tricotomista, né? Existe o dicotomista e o tricotomista. O dicotomista, ele crê que o homem tem corpo e alma, simples. Uma parte material, uma parte espiritual. O tricotomista, ele lê a Bíblia e entende que a natureza humana tem 3 partes: corpo, alma e espírito. Então, esse Apolinário dizia o quê? Não, Jesus tinha um corpo humano, né? E uma alma humana, mas o espírito era o Logos, era a natureza divina. Irmãos, isso é complicado porque dizer que só a carne era a natureza humana de Jesus e a alma dele era a natureza divina, o Logos. Porque a natureza humana, ela só é completa tendo corpo e alma. Então, se Jesus não tinha corpo e alma, espírito humano, então é como se Deus tivesse feito uma possessão num corpo sem vida. Né? E o nosso mediador, aqui não é o tópico da aula, mas o Catecismo de Heidelberg é muito bom lá, ele explica muito claramente que precisaria um homem morrer no nosso lugar. Um homem perfeito, corpo e alma. Então, se Jesus não fosse homem perfeito, ele não poderia ser o mediador. Ele é homem. Então, um corpo sem alma não é homem perfeito. Né? Não é. Então, esses são ensinos falsos. Né? A nossa confissão declara, acho que é a nossa confissão aqui, declara que a segunda pessoa da Trindade
Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado. Então, Cristo assumiu a natureza humana, perfeita, corpo e alma, mas sem pecado. Só que a personalidade dessa natureza humana vem do Logos, vem do... não havia uma pessoa ali, no sentido de assim, não foi que Deus, como alguns entenderam na história lá, alguns hereges, né, que havia uma pessoa com o nome Jesus, e aí Deus se uniu a essa pessoa que já tinha uma consciência, uma personalidade. Não. Houve uma união de naturezas. Mas a pessoa é uma só, que é já Deus eterno, e agora esse Deus eterno tem uma natureza humana. Então, a base da personalidade é o Logos, mas há uma natureza humana, corpo e alma. A natureza humana de Jesus Cristo é manifesta de várias formas. Né? Jesus chorou, Jesus nasceu. Né? Todo ser humano nasce, né? Começa a vida como humano. O natural é um homem e uma mulher, tem contato íntimo, há uma concepção, os gametas se unem e ali formam uma vida que vai desenvolvendo, oculta no ventre de uma mulher, até chegar o tempo de nascer. Deus assumiu a natureza humana, veio em carne, ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Ele estava ali no ventre de Maria, a pessoa do mediador. Suas duas naturezas, divina e humana. Ele nasceu, ele foi concebido. Né? Como Isaías profetizou, eis que a virgem concederá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. Então, ele continuou sendo Deus enquanto estava ali no ventre de Maria. As duas naturezas. Se tornou homem, mas continuou sendo Deus. Ele tomou sobre si a natureza humana, um corpo e uma alma humana. Jesus chama a si mesmo de homem, em João 8,40. Vários momentos na Bíblia ele é chamado de homem. O autor aos Hebreus diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou. Porque convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Toda a genealogia do Antigo Testamento aponta de que Jesus veio de uma descendência, né? Lá desde Abraão e etc. Desde que vai até Adão, né? Volta até Adão. Embora ele não é, nesse sentido da encarnação, um filho de Adão, porque ele é o segundo Adão. Né? E ele foi gerado por obra do Espírito Santo. Mas a natureza, e como é que Deus fez isso é misterioso, né? Mas foi tomado a natureza humana, mas sem pecado. E aí houve essa obra do Espírito ali no ventre de Maria. Então ele é homem perfeito, ele tomou a nossa natureza humana. Né? Tudo indica de Maria, né? Mas sem pecado. Tudo indica de Maria. Não houve contato íntimo de José e Maria nessa concepção. Deus operou, né? E então foi gerado ali no ventre de Maria esse ser, né? A natureza humana do Senhor unida à sua natureza divina. Então, em Lucas, né, em Mateus 26, 26 a 38 e Lucas 23, 46, lemos que Jesus tinha uma alma humana. Vamos ver aí, Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Certo? Dito isto, entregou o espírito. Ok? Então nós vemos isso aí na palavra de Deus. Também o catecismo, o breve catecismo diz: Cristo, Filho de Deus, fez-se homem, tomando um verdadeiro corpo e uma alma racional. Então, Jesus se desenvolveu, cresceu em sabedoria,
né? Tinha necessidade, tinha que comer, comeu, bebeu, dormiu, aprendeu a obediência, ele se cansava, ficava cansado, tinha sangue humano correndo nas veias, que foi derramado, foi tentado, mas não pecou, certo? Essa tentação tinha a ver com a sua natureza humana e não com a divina. A Bíblia ensina que ele é onisciente, mas em Marcos lemos que ele não sabia o tempo do seu segundo advento. Muita gente tem dificuldade com isso, né? Porque diz assim, a respeito do dia, a hora, o filho não sabe. Parece que o horário... Vou correr aqui, irmãos, porque parece que a gente está... o horário já avançou aí. Então vamos correr aqui para a gente tentar concluir. Então, a respeito do dia e da hora, Jesus disse que não sabe. Ele não é Deus, como é que ele não sabe? Então nós explicamos isso entendendo que a natureza humana, ela teve que ir aprendendo, ela tinha um conhecimento como o nosso, que ia absorvendo, foi crescendo em conhecimento. Claro que hoje no céu glorificado, Cristo já tem um conhecimento, a natureza humana tem um conhecimento no grau máximo. Então ele foi humano, ele é humano, né? E se emocionou e etc. Então há várias evidências, irmãos, de que ele é homem, né? Vou passar aí, os irmãos depois dão uma olhada lá no slide. Há várias evidências que ele é homem como nós, certo? E isso era necessário. O mediador teria que ser homem, para que a sua morte tivesse valor, para que ele pudesse, de fato, satisfazer a justiça de Deus. Deus precisava punir o pecado da natureza humana. Ele precisava ser homem para se identificar conosco, morrer em nosso lugar, para que houvesse reconciliação entre Deus e o homem. Então, é essencial que o mediador seja Deus e homem. Isso é essencial, segundo cremos. Deixa eu ver aqui se tem muito... Pronto, tem só mais 3 slides, peço um pouco de paciência. A gente vai terminar aqui. Irmãos, então, muitas heresias surgiram, como eu já falei, sobre essa questão. O docetismo, dizer que Jesus era um fantasma, uma aparência. Tem um indivíduo aí, um tal de Serapião, bispo de Antioquia, de 190 a 203, ele expôs o conceito de que a carne de Jesus era espiritual. Veja o que o pessoal inventava. Não, a carne de Jesus era espiritual. O pessoal ficava tentando sair pela tangente. Ele não contava com a verdadeira natureza humana, mas apenas aparentava ser humano. Jesus não tinha uma natureza humana, ele apenas aparentava. Essa visão falsa, lá na época do Novo Testamento, já você encontra essa heresia. Os ebionitas, que já falamos, rejeitaram a concepção virginal de Jesus. Alegavam ser ele o Messias, mas não aceitavam sua divindade. Negavam que ele era Deus, como os arianos também. Ok? Então, muitas heresias surgiram. E o principal, um dos principais, foi um tal de Apolinário de Laodiceia. Ele dizia, na resposta ao conceito de Paulo de Samosata, Apolinário defendia que o Logos assumiria um corpo humano, mas não a mente humana. O Logos entrou num corpo humano, mas não tinha alma, não tinha mente humana. Seus oponentes responderam corretamente que essa teoria significava que a encarnação consistia apenas na habitação da divindade em um corpo sem alma ou mente. Então, irmãos, nós cremos que o nosso mediador era homem perfeito, corpo e alma. Não era só a divindade habitando num corpo. Ele era homem mesmo. Os ebionitas, então, rejeitaram a concepção de Jesus, virginal de Jesus. E aí eu encerro aqui a nossa exposição. Então, irmãos, nós precisamos meditar mais na pessoa de Cristo. Certo? De quem estamos falando, quando falamos de Jesus Cristo. Ele é o Deus homem, ele é o Deus encarnado. Irmãos, não sei se tem perguntas aqui, o tempo já correu bastante, mas vejam aí se algum irmão quer perguntar. Diga lá, presbítero Romeu.
o seguinte, a explicação, ela está clara, né, dentro do que a lição se propôs, Deus, homem, eu creio, né, como todos nós cremos que Deus, que Cristo é Deus, literalmente. Creio literalmente que teria que ser o homem que iria levar nossos pecados à cruz do Calvário. Era Cristo como homem, porque Deus queria realmente punir o homem, o juízo que há de vir para outras pessoas que não estão no plano de Deus, que vai acontecer. Esse juízo já aconteceu para nós, isso é fato, que foi bem exposto pelo Senhor. Né? Agora, eu, literalmente, como é que eu me vejo em relação a esse estudo? Eu me vejo, aqui como eu tenho aqui esse projetor, como isso aqui. Eu sei que no cabeamento vai mostrar uma imagem, a imagem vai sair lá. Como eu vejo Cristo, como se estivesse olhando para o Senhor como um homem, né? E que dentro existe um Deus, na aparência é homem, mas ali está o Deus Pai Todo-Poderoso, que não se mistura com o que foi colocado, não é? Porém, como isso se processa, eu olho para esse aparelho, não sei como é que se processa. Creio piamente que existe ali dentro todo o processamento que vai gerar aquela imagem lá que eu vou enxergar. Porém, como isso se processa ali dentro, eu não sei. Então, esse tipo de coisa, né, é que fica em mim, sempre ficou. Não é hoje que está acontecendo. Né? Num estudo que é tão complexo mesmo. Como o senhor bem falou, isso é complexo, literalmente é complexo, e o estudo também é complexo. E para finalizar, eu só queria perguntar ao senhor, se o senhor acha ou Cristo homem, esse corpo de Cristo que não pecou, será semelhante ao nosso corpo que nós vamos adquirir quando nós estivermos na eternidade. Esse corpo sem pecado será semelhante a esse corpo de Cristo que esteve aqui na face da terra. Sim, irmãos, com relação ao corpo de Cristo, né, ele já está glorificado. Né? Então, Cristo ele está num estado... A natureza humana foi elevada. Então, Deus encarnou, o que aprendemos hoje? Deus encarnou, Deus desceu, veio aqui onde estamos, né? Se tornou homem, nasceu, foi lá no útero para nascer. Ele se rebaixou, né, como Deus para ele, isso é humilhação, para elevar a nossa natureza. Então, ele veio cumprir o que Adão não conseguiu, ele obteve o prêmio da justiça perfeita dele em nosso lugar, então ele está glorificado. Então, nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, glorificado. Certo? E, de fato, essa união das naturezas, isso vai continuar eternamente. E Jesus continuará sendo, né, o mediador continuará sendo, a revelação máxima de Deus para nós. Então, ele continua fazendo funções de mediação, em certo sentido, embora a obra está consumada, mas nós vamos ver Deus nele. Né? Então, essa encarnação, ela tornou possível essa conexão nossa do finito com o infinito. A gente continua sendo homem, nós iremos continuar sendo humanos finitos e etc., mas agora a natureza humana foi elevada ao seu ponto máximo que ela poderia chegar na pessoa de Cristo, e será também conosco que seremos semelhantes a ele. Então, Adão não tinha isso, nós não temos isso hoje. Por exemplo, Adão tinha o dom de dar nome a milhares de animais em pouco tempo. Ele tinha habilidades que foram perdidas ali, depois da queda. Então, Jesus agora ele está com essa natureza humana completamente aperfeiçoada, e nós também seremos assim, né, na glória. Então, ele é a primícia dos que dormem, né? Ele é o primogênito dentre os mortos. Mas nós temos que entender isso, irmãos, que a revelação máxima já veio. Um milagre maior já veio. O melhor de Deus já veio. E virá novamente na volta, mas já veio. O grande milagre já aconteceu. Quando Deus veio a esse mundo para nos salvar. O grande milagre já aconteceu.
E não tem volta mais. Deus eternamente estará unido às naturezas, na pessoa do mediador. Certo? Então, talvez é isso que o presbítero falou. Nós vamos ficar eternamente contemplando, mas nunca vamos chegar na infinitude do significado disto, porque nós somos finitos. Mas claro que há um sentido nisso, nessas coisas, né? Há uma maneira, Deus sabe como é que isso é, como é que isso se dá, mas para nós fica a maravilha, né? Nós nos admiramos disso, os anjos, né, ficam ali tentando perscrutar essas coisas. Mas, irmãos, o evangelho é glorioso, é um grande milagre. Então, as pessoas ficam atrás de tantas coisas e muitas vezes a gente não medita, a gente perde de vista o essencial, né, o básico, e que é importantíssimo para nós. Então, muitas vezes na época do Natal, né, as pessoas falam da encarnação, ali alguns sermões sobre encarnação, mas o fato é que nós devemos meditar sempre e nos maravilhar sempre disso. Ok, irmãos, o tempo já avançou bastante, então vamos ficar com essa pergunta, guarde aí para a próxima aula, né? Envie a pergunta também, eu posso responder no começo da próxima aula. Deus abençoe os irmãos aqui, Deus abençoe os irmãos que estão online, certo? Às 5 horas, então, estaremos aqui para o nosso culto público. Deus nos abençoe e até mais tarde, então, com a graça de Deus. Vamos em paz. Amém. Vou encerrar aqui a transmissão.